Como é que tá o movimento? Aí eu falava, todo mundo já chegou. Porque o movimento mesmo, para quem trabalha na portaria de prédio, como eu trabalhei, segunda-feira é tranquilo, terça, quarta, quinta. Sexta-feira, para o porteiro noturno, já é uma tentação, porque a partir das 21 horas, as moças, os rapazes, eles começam a sair para festa, para boate. Então o porteiro que gosta de dormir na portaria, ele não consegue dormir na sexta nem no sábado. Já domingo, segunda, terça, quarta e quinta, ele consegue tirar o cochilo dele, mas chegou sexta-feira ou sábado, acabou. Se ele for porteiro de um condomínio residencial, acabou. Já o porteiro de prédio, né, comercial, ele pode dormir todos os dias, porque dependendo da norma do condomínio, a partir das 21 horas, médico, dentista, advogado que estiver na sua sala, independente dela ser alugada ou não, ele tem que sair. Aí o porteiro sobe, faz a revisão dos andares, para ver se nenhum escritório ou consultório está aberto. Ele vai na garagem, faz a revisão, verifica se está tudo trancado, fecha as janelas do corredor, para que se caso de madrugada chover, não molhe, né? E aí ele pode ver a televisãozinha dele, ele pode dormir à vontade. A única coisa que ele não pode é levar a mulher, porque se ele for pego, ele está meio que lascado. Então eu fui porteiro no meu condomínio, onde eu trabalhei, e nas horas vagas da minha folga de 36 horas, eu era porteiro em outros condomínios, porque eu tirava férias de outros porteiros. Porque ao contrário de muitas pessoas, eu nunca fui vagabundo. Eu nunca me empoderei do sucesso de ninguém. Eu sempre comi doce, bolo, canjica, arroz doce com o meu dinheiro, não com o dinheiro dos outros. Então por isso que eu tenho muito orgulho de falar essas coisas. E o charlatão, o safado sem vergonha, quando me vê falar, fica aborrecido, porque eu atinjo ele. Então, como a pessoa, e são muitos por aí, que são safados, sem vergonhas, pilantras, que não fazem nada, não consegue mover uma palha sequer para comprar uma cueca. Fica ainda, né, nos braços do papai e da mamãe. Mas como eu não sou pai e nem você, eu não posso entrar nesse mérito. Estou só exemplificando aqui o que de fato é. Então, fazendo esse resumo de quando eu fui porteiro, eu sei como funciona a vida de um magnata, que é da gema. Hoje eu tenho a minha condição financeira boa, devido à sorte que eu tive de acertar por várias vezes na loteria, né? Aquela vez lá no Facebook, no meu grupo, eu até deixei um comprovante para vocês verem do prêmio que eu tinha ganho. Antes, onde eu conversava somente com Eli Batista, não tinha muito afeto com as outras pessoas aqui do contato da minha lista telefônica, eu mostrei para ele várias vezes, eu comprovei para ele os meus prêmios de loteria, né? Mas se eu não tivesse ganho e não tivesse aprendido o que é o mercado financeiro, como investir, como comprar, como vender na hora certa uma ação, como barganhar no mercado de valores, eu tivesse que até hoje ser porteiro, eu estaria no mesmo condomínio e me aposentaria lá. Ou, se a minha ação na época, na fileira militar, eu tivesse perdido,
eu continuaria como porteiro. Se eu tivesse ganho, estaria aposentado como oficial do Exército. Mas continuaria trabalhando como porteiro do mesmo jeito. Porque eu via que quando eu sentava na portaria, ficava de frente para os monitores e atendendo o interfone, fazendo ligação entre os moradores, eu via que ali eu era uma peça fundamental. Tanto é que os outros 3 porteiros e as outras 2 faxineiras do condomínio eram subordinadas a mim. Mas lá não tinha zelador. Até que, no futuro, eu me tornei síndico preposto. Eu passei a ter função de síndico. Até quando eu fui adoecer, fiquei fora, eles contrataram outra pessoa, mas mesmo assim eu continuei cuidando das finanças do condomínio junto à administradora. Então essas pessoas ricas, elas não têm afinidade com a própria família. Por isso que eu fiz esse resumo aqui, contando essa parte da minha experiência profissional, porque eu tenho um gabarito para falar. Porque no meu condomínio era assim, e nos outros que eu passei, fazendo férias, tirando férias de porteiros que saíam de férias, eu via que era do mesmo jeito. No Gutierrez, no Lourdes, no Sion, na Savassi, no Santo Antônio, no Belvedere, no Buritis, eu via isso. Então, se você pergunta por que a família do João, do José e da Maria não ajudou ou não o ajudaram, é porque eles são assim. É cada um no seu quadrado. Então eles contaram com a verdadeira família que eles tinham, que era a governanta, que era o zelador, né? E que era a cozinheira. As outras funcionárias, as que limpavam o vidro, lavava e passava, as arrumadeiras, elas racharam fora. E ainda levaram eles no Ministério do Trabalho. Né? Não compreenderam a necessidade de um bom patrão. Então tudo isso ele me contou. Ele me contou. E as filhas e os filhos ali concordando com tudo, como também o bispo e o padre, porque já fazia parte da família de forma indireta, que foram os primeiros ministros, né, a tentar aplicar a libertação através do sacerdócio, e nada resolvia, desde a primeira casa. Então ele me contou tudo isso e disse: olha, Carlos, eu não sei quem é o Senhor, mas eu ouvi falar do Senhor e eu te peço ajuda, porque eu fui informado que o Senhor tem contato com ET. Então, Deus não me livrou, Jesus não me livrou, eu estou na mão do demônio. Eu queria que o Senhor pedisse aos ETs que me livrasse disso, porque não é normal. Eu sempre fui um homem de sucesso e não é normal. Então, quando ele me contou sobre as casas, eu vi a casa dele realmente toda rachada, cada rachadura, você poderia colocar os 2 dedos. Coloca aí a sua mão na posição horizontal, fecha os outros dedos e deixa só o indicador e o do meio. Você vai tendo mais ou menos noção da espessura da rachadura, porque com os 2 dedos eu colocava dentro de uma rachadura. E quando ele me disse que voltou para saber o porquê que aquilo acontecia, a casa que ele tinha vendido anteriormente, depois de reformada, não rachava. Já essa tinha passado por um processo de reforma e continuou rachando. Então seria muita coincidência todas as mansões que ele teve
rachar. Não é verdade? Sendo que quando ele entrava, a mansão tinha 10, 15 anos de construção e estava em perfeita condição. Era ele entrar, passar alguns meses, começava a aparecer rachadura e os filhos começavam a adoecer e aquela parafernália toda. E foi aí que ele passou a pedir muito mais ajuda. Aí foi onde ele foi nos feiticeiros, nos bruxos, nos espíritas e tudo mais. Aí a filha dele olhou para mim, muito bonita a moça, falou comigo assim: seu nome é Caio? Eu falei: não, Carlos. E ela disse assim: olha, não sei se é só eu que estou sentindo, mas depois que o Senhor entrou por aquela porta, parece que agora tem paz aqui na minha casa. Tá sentindo, pai? Aí o pai dela começou a chorar, os irmãos começaram a chorar, o bispo chorou e o padre chorou, porque todos já estavam sentindo essa manifestação. Mas ela foi a única que teve coragem de dizer. E o mordomo, ele virou para mim e falou comigo assim: Carlos, quando eu abri o portão e eu te vi, eu acreditei no meu íntimo, já sabendo que aqui ia vir um homem que tem contato com ET, mas quando eu te vi eu já pensei que você fosse o próprio ET, porque você não parece um ser humano comum. E quando você deu volta pela piscina, eu reparei uma coisa estranha, porque não estava ventando. E quando o senhor bispo fulano de tal e o padre aqui fulano de tal foi para um lado e você foi para o outro, eu vi a água da piscina formar onda e te acompanhar. E nada tinha caído na água para formar aquilo que a água formou e não estava ventando. Então eu vi que você caminhava e a água ia em sua direção. Eu não falei nada. Eu estou mentindo? E eu falei para ele que não. E aí ele disse que percebeu que as coisas, né, tinham mudado quando eu entrei do portão para dentro. Então, o chefe de família, as filhas, o filho, o padre, o bispo, todos tinham sentido, até a mulher que estava acamada e não desceu para me conhecer. Não naquele momento. E aí, eles choraram depois que a moça falou, depois que o mordomo, né, também tinha falado. Aí todos concordaram com a moça e eles me perguntaram quem é que eu servia. Então, aquele hábito religioso fez com que eles dessem, inclusive, glória a Deus, falasse o nome de santos. E quando eles me perguntaram quem é que eu servia, eu falei: ninguém. Eu sirvo a mim mesmo. Então, para falar, eu não consigo ficar sentado. Eu tenho que levantar e andar falando. Eu não consigo ficar sentado falando todo o tempo. Eu tenho que levantar e andando eu consigo falar muito melhor do que eu sentado falando. Aí eu me pus de pé e comecei a andar e falar para eles. Aí eu expliquei para eles tudo que hoje, desde o meu canal até o canal do Rodolfo aí, até as postagens minhas no Facebook, até esse áudio que você recebe aqui, eu expliquei tudo para eles. Eu fiz um resumo de 3 horas e eles ficaram sem piscar me olhando. E a governanta, mais a outra cozinheira que tomou o papel de lavadeira, passadeira e arrumadeira, né?
ficou naquela parte de cima da escada, me ouvindo e chorando. E a mulher dentro do quarto também me ouvindo e chorando. E por último eu falei com eles sobre a espécie que estava destruindo tudo que era deles. Falei que não era demônio, não era anjo caído, não era nada a não ser um inimigo dimensional. Certo? E eles perguntaram o nome desse inimigo dimensional. E eu falei para eles: o ser que está aqui é esse. Aí eu peguei o meu celular, entrei no Google e coloquei assim: os demônios de Salomão, porque é a maneira mais simplificada de uma pesquisa. Porque se você colocar inimigo dimensional, não vai aparecer. Porque esse termo inimigo dimensional fui eu quem trouxe. Né? Então, eu peguei meu celular, passei figura por figura até achar a figura exata desse ser. Então, se você acessar aí o Google, colocar os 72 demônios de Salomão, vai aparecer figuras horríveis. Elas são o retrato fiel desses inimigos dimensionais. Que não são só 72. E eu expliquei para eles aquilo que eu vou fazer como resumo agora. Eu falei para eles sobre Zamaniel ter vindo aqui na antiguidade, por Zamaniel ter entrado em contato com esse homem que biblicamente chamam de Salomão, mas o nome dele não é esse, eu já falei qual é o nome verdadeiro dele. Falei que Zamaniel deu a esse homem um bracelete, deu a esse homem conhecimentos através de sigilos e códigos. Zamaniel confiou a mim 7.023 códigos e 7.023 sigilos. E me deu autonomia de usar como eu quiser, tanto para construir como para destruir. E ele confiou a mim, e ele disse que eu fui e sou o segundo homem a quem ele havia confiado, porque os outros que ele tinha escolhido estavam ainda dormindo, mas já estavam tendo ciência de códigos e sigilos. Mas entre eles, depois de Salomão, eu vou usar o nome Salomão bíblico para você entender quem é essa figura ridícula. Passou-se milhares de anos, quando novamente eu surgi, ele já se atentou a mim, e novamente, para experimentar minha consciência, a minha conduta, ele me confiou, né, esses 7.023 códigos e 7.023 sigilos. No passado, entre 2016 e 2017, eu fiz alguns sigilos que eu denominei como símbolos de Zamaniel. Aquilo ali nada mais é do que a borda de um sigilo maior. É como se você montasse um quebra-cabeça de 1.000 peças e eu tirasse somente uma única peça e desse para vocês. Mas mesmo assim, o efeito é grandioso. E o que eu mais tenho é vídeo, áudio, depoimento por escrito de pessoas que usaram os códigos e que recentemente usaram os sigilos que eu passei e que viu realmente as coisas boas
acontecer na vida delas, né? Acontecer na vida delas. E para usar um código, um sigilo, você não precisa ter fé. Você não precisa nem sequer acreditar. Porque um código nada mais é do que uma chave que abre algo através da pronúncia. Um sigilo nada mais é do que uma chave que abre uma porta através de um gesto. E Zamaniel, na antiguidade, confiou a esse homem isso. E por quê? Zamaniel não poderia, naquele momento, se apresentar ao modo que ele é, grandioso e sublime. Para mim, não tem que ser para você. E quando eu falo dessa forma, os invejosos, os malditos, morrem de inveja, porque me ouvem falar com propriedade. E como eles são mortos por dentro e não têm nada a oferecer nem para si mesmo, carregam, né, o sentimento de soberba, de vanglória, de decepção por não ter uma vida digna. E aí me encontram por aí e me criticam. Apontam o dedo para mim, achando que eu vou me importar. Coitados. Assim como foi no passado, é hoje e será sempre. A opinião de ninguém fará eu mudar o meu discurso. Ninguém. No passado, eu dava chances, oportunidades. Hoje não. Hoje cada um responda pelos seus atos. Cada qual responda por aquilo que fala, por aquilo que escreve, por aquilo que diz. Então as pessoas sentem inveja, rancor, por saber que uma pessoa que tem a vida boa e limpa está ensinando aquele que não sabe a ter também. Aí, como a maioria é um bando de fracassados que não tem nem coragem de se assumirem, acha que como eles não conseguem ser dignos, aquele que fala também não pode ser digno. Tem que ser tão imundo como ele é. É por isso que eu disse aquela frase uma vez que não é minha. Aponte-me daquilo que você é e acusa-me daquilo que você faz. Então, quando alguém aparecer no teu caminho, como eu disse para vocês há 14 áudios atrás, se alguém aparecer e te chamar disso, daquilo outro, e você sabe que você não é, fique calmo. Porque a pessoa fala aquilo que ela é. Então, a pessoa está descarregando em você, sem te conhecer, aquilo que ela mesmo é. Não tem aquele ditado que a boca fala do que o coração está cheio? Então, você consegue diferenciar uma coisa da outra sem precisar brigar, sem precisar ofender, sem precisar se rebaixar. Você vence, como eu venci e continuo vencendo, a partir do momento que você ignora.
Então, acusa-me do que você é e fala que eu faço aquilo que você faz. É uma frase que eu li e que me impactou muito, porque é a pura verdade. A pura verdade. Fiz esse gancho aqui porque hoje eu vi uma mensagem no Facebook de uma pessoa que me disse estar deprimida porque a melhor amiga dela fala mal dela. A única coisa que eu escrevi para ela foi: você é aquilo que a pessoa está dizendo que você é? Ela disse assim: jamais, Carlos. Eu falei: então deixa. Agora, quem tem essas qualificações de defeitos que a qual você foi acusado? Isso é o seu retrato ou o retrato daquela pessoa? Aí ela me disse: é ela escrita. Eu falei: então, ponto final. Você precisa, às vezes, falar uma palavra para a pessoa entender todo o alfabeto, todo o abecedário. Você precisa falar uma estrofe para as pessoas entenderem e compreender o conteúdo de um livro inteiro. Eu sei que tem muita gente que vive chateada porque mãe fala mal, pai fala mal, irmão é contra ele, irmã é contra ele, primo, prima, vó. Eu sei que tem pessoas assim. Então deixa as pessoas te acusar daquilo que elas são. E falar e viver na conduta que elas vivem. Não se importem com isso. E ignorar é a melhor coisa que existe. Você ignorar uma pessoa, você mata ela de dentro para fora. Porque nenhum ser humano no mundo que seja 90% humano, com defeitos e qualidades, resiste ser ignorado por alguém. Não existe. Eu consigo tanto ignorar como ser ignorado. Para mim, tanto faz como tanto fez. Então fica aí a dica para vocês. Tá bom? Então, gente, Zamaniel, ele não podia se apresentar da forma que ele é, que é sublime e gloriosa para mim, não tem que ser para você, porque aquela geração de Salomão já sofria com a chegada dos supostos deuses, que não eram deuses coisa nenhuma. Eram pessoas de sistemas solares diferentes, tentando introduzir e destruir aquilo que tinha sobrado, que foi resquícios de guerras e guerras e guerras, não no sistema solar, mas aqui nesse mundo. Várias outras civilizações foram expulsas e proibidas para sempre de entrar aqui. Os neburianos ainda podem entrar aqui, mas não podem pisar no chão. O pé deles, ou a mão, não pode tocar o solo, nem nenhuma árvore, nem nenhum animal. Mas eles podem vir. Mas eles não tiveram direito a uma cadeira de assento, por tudo que eles fizeram a partir do momento em que o próprio Eaenque quebrou a matriz genética daquele Raiazim que estava definhando, como tantos outros, a partir de experimentos dos próprios Aquirins e de outros tantos que estiveram aqui. Ele, aquele povo da época, né, primitivo, considerado pela ciência como Homo sapiens e Neandertais, com aquelas mesmas características, semelhante a macaco mesmo, o que era glorioso foi definhando pelo conceito da própria natureza. Então Eaenque,
junto com Nimar, que é uma grandiosa geneticista, eles quebraram a matriz da raça réptil, que foi a primeira a chegar aqui, e conseguiram devolver a originalidade física, não psíquica, mas física, daquele primeiro ser, da descendência passada dos Rayazins. E isso foi contra os princípios da natureza. Tanto é que Eaenki, Inimar e Inanna é que reeducaram mentalmente, moralmente, despertando a ciência da consciência da centelha de vida daquele novo produto, que hoje é eu e você que me ouve. O subproduto de um erro genético. Então, na nossa matriz genética, hoje nós temos a deficiência física, nós temos a vocação para a crença, nós temos o acometimento para o fracasso diário, nós temos a tendência de cair e custar levantar. Tudo isso está gravado no nosso DNA. Porque nós fomos disciplinados. Não foi porque foi pego ali a matriz do DNA, né? E foi acrescentado códigos ali, não. Nada disso. A mudança no DNA, ela partiu a partir do primeiro conselho. Olha, isso é certo, isso é errado. Isso você pode fazer, isso se você fazer, vai contra mim que te criei. Então, foi uma imposição de crenças, imposição de ideologias, imposição de várias coisas que, com o passar do tempo, isso maturou na mente humana a fim de que ela não conseguisse mais se libertar daquilo. Já na genética biológica, essa genética que tem por base células, essas células que tem por base proteína, essa também teve alterações. Porque no princípio, tanto o primeiro homem, após a quebra da matriz genética, como da primeira mulher e de outros tantos que eles criaram e nasceram através da gestação das mulheres que vieram de Nibiru, aquelas mulheres répteis grandiosas, nascia filhos e filhas com características Rayazins, não com características répteis. O procedimento genético durante a gestação é tão avançado, que aos nossos olhos cru da ciência de hoje, seria o mesmo que a mulher aidética fazer tratamento para que o seu filho que ainda está sendo gerado não seja contaminado pela doença da AIDS. Então quem não entende de ciência, nem de biologia, nem de genética, vai ficar, poxa, como a ciência avançou. Agora imagina você nascer no ventre de uma mulher réptil de 4, 5 metros de altura e você nascer com a pele avermelhada, cabelos brancos e olhos azuis. Sabe aqueles lulus descritos nas obras de Zecharia Sitchin através da interpretação das tabuletas sumérias? Eles nasciam assim. Tanto é que no livro apócrifo de Enoque, quando o seu filho vai até Enoque, ele diz, olha, de mim nasceu um filho que não é meu, porque a tua pele é vermelha como fogo, e os teus olhos brilham como luz, e o teu cabelo é branco como a neve. Então ele não é meu filho, ele não é da minha prole, ele é filho
dos deuses. No livro de Apócrifo fala isso. Então imagina a separação e o avanço genético, né? Você nascer de um ser réptil, construído geneticamente também por uma outra raça avançada réptil, que são aqueles construtores de mundo, que não são ruins, são bons, como já expliquei nos meus relatos. E você nascer sem nenhum resquício. Perfeito. Poxa, você nasceu de um ser réptil e agora você não é semelhante a eles, por isso que foi um produto muito adorado. E a característica foi tão marcante que amostras genéticas, tanto do primeiro e do último homem concebido, e depois dos filhos desses homens, dessas mulheres, que inclusive chamaram a atenção dos vigilantes, né, como narra o livro de Zacarias Sitchin, aqueles que desceram em cima do monte Hermon e juraram para si tomar cada uma mulher, como também fez os Aquirins, e coabitar com elas, e dela nasceram homens, mulheres com deformidades genéticas, a fim de serem considerados como Néfilins, ou homens de grande renome, porque tinham características diferentes. Porque aí já era diferente, né? Então espero que você compreenda aí esse resumo. Então toda aquela humanidade, e é daquele tempo de Salomão, via homens descer e subir do céu, naves ficarem paradas por anos, por décadas, em cima de grandes montanhas, e ao redor daquelas montanhas construírem fortalezas, e ao redor daquelas naves flutuando sobre as montanhas, construir ao redor delas castelos. Então a humanidade viveu aquilo. Então toda vez que esses seres iam embora e passava entre 30, 100 anos sem eles aqui, e tão breve as pessoas olhavam para o céu e via aqueles cruzadores chegarem, as pessoas morriam de medo, porque sabiam que mais uma vez seriam escravizadas. Por quê? Os seus pais, os seus avós contaram essa história. Então aquela descendência ali sabia que quando um objeto daquela estrutura vinha dos céus, é porque os deuses estavam voltando para a terra. Deu para vocês entenderem? Então Zamaniel, ele não poderia apresentar-se da maneira que ele era, porque ia assustar esse tal Salomão, que não se chama Salomão. Então Zamaniel testou o caráter daquele homem, e através de um sonho, como narra inclusive a Bíblia, essa parte é verdadeira, ele fala: eu posso ser o teu instrutor, não Senhor. Diga-me o que tu queres. E esse homem, cujo nome bíblico é Salomão, disse: eu quero honrar a minha descendência. Ele não falou, quero honrar Davi, nem existia, eu não quero honrar meu pai. Ele disse, eu quero honrar a minha descendência e fazer crescer essa humanidade que tanto perece na mão dos deuses. E aí, o próprio Zamaniel ofereceu para ele riqueza. E ele pediu sabedoria. E isso conquistou o coração de Zamaniel. E Zamaniel convidou a ele subir no monte, lá mesmo no monte Hermon, ou Hermon. E lá Zamaniel se apresentou a ele. Quando ele viu Zamaniel, ele sentiu paz, porque ele viu que aquele homem era bom. Então Zamaniel contou para ele toda a história de todos os acontecimentos. E disse para que ele pudesse, com braço forte, libertar aquela humanidade presente, ele precisaria aceitar as instruções do próprio Zamaniel. Então naquela época a guerra era tanta
guerra por terra, guerra por reinado, era uma confusão, um pandemônio generalizado no mundo inteiro, que Zamaniel disse: o que eu vou te dar, você vai usar com decência, porque vai te ajudar a fortificar a tua cidade. E aí foi dado a ele um bracelete tecnológico, que não é o mesmo que me foi dado, tá? Esse tal Salomão, que não se chama Salomão, como eu já disse para vocês, ele teve ao poder dele 100 mil códigos e 100 mil sigilos. A mim, Zamaniel, me deu só 7.023, de um e de outro. Então Zamaniel ensinou a ele a como transportar, porque funciona assim: o bracelete, ele tem uma tecnologia, não tem magia, é tecnologia. Então aquela tecnologia geométrica, matemática, quântica, ela vai fazer o cálculo de espaço-tempo, ela vai direcionar a posição de outros instrumentos que o próprio Zamaniel deu a Salomão, para que ele cortasse rocha, transportasse as rochas em um período curto de tempo. Uma viagem com uma rocha de 5 toneladas, cortada perfeitamente, que levaria em torno de um mês para chegar até a fundação da construção, era transportada em menos de 10 segundos através desses portais dimensionais, que só permaneciam abertos por consequência do bracelete. Então, Salomão ficava nas pedreiras da Turquia, do Azerbaijão, lembrando que não tinha esses nomes na época, né? Onde hoje é o Marrocos, África do Sul. Então, tanto ele ganhou um bracelete, como ganhou a própria nave de Zamaniel. Quem ouve os meus relatos sabe que a nave de Zamaniel, ela é uma caixa. E uma caixa quadrada, ela é perfeitamente simétrica entre os seus lados. Nenhum lado é maior do que o outro. Só que essa caixa, ela é grande. É uma caixa grande. Ela se desfragmenta. Se você lê nos contos de Salomão, e você lê nos contos antigos, como no Mahabharata, nos Vedas, se você lê também na própria escritura gnóstica e na própria escritura hebraica, você vai ver que nos contos apócrifos, Salomão, ele voava em um tapete. Não era um tapete voador como o de Aladim, não. Era simplesmente porque essa nave, né, no formato de caixa, ela se desmontava e todos os seus lados formavam uma plataforma no chão. Então, quando Salomão subia, esse equipamento tecnológico, que é biológico vivo, como já expliquei para vocês, fazia o reconhecimento daquele que estava em cima. E ai daquele que subisse sem estar codificado para aquilo, era exterminado. Sabe? Exterminado. E com isso, ele de pé literalmente, fazia-se os cálculos e aquilo puxava ele como um imã. Então, quando esse tal tapete, que não era tapete, não passava mais do que uma plataforma desmontada e somada em um único pedaço, voava, levando ele até uma baixa altitude que fosse respirável para ele, e ele voava e conheceu realmente toda a Terra. E ele teve uma coleção de mulheres, mais de 1 milhão de mulheres, e ele se deitou sexualmente com todas elas. E a sua descendência cresceu e se transformou em guerreiros. Então,
ele sabendo que ele tinha instrumentos semelhante ao instrumento dos deuses, ele tinha uma sabedoria ímpar, ele tinha tecnologia, ele sabia pronunciar códigos, ele sabia abrir portais. E na época, um dos servos dele, da alta liderança, já nos contos de Salomão, fala que era um servo pobre, mentira, era um servo da alta cúpula de Salomão, teve um sonho, onde um dragão saía e comia a sua perna esquerda. Você não vai encontrar esse conto em livro nenhum. E naquele momento, Salomão quis ver se aquilo se tratava de sonho ou não. E sabe o que Salomão fez? Usou sigilos e códigos e abriu portais. E chamou para esse mundo aquele dragão. E aí Salomão viu que poderia ter domínio, porque quando aquele ser saiu da dimensão, ele já veio submisso. Porque viu o bracelete de Salomão, e nos contos de Salomão não fala que é um bracelete, fala que é um anel, tá? Ele viu a escrita gravada, viu a essência de Salomão e o temeu. Então Salomão diz: quem está com você? Ele disse: muitos. Então traga todos. E Salomão viu a ferocidade e as diversidades de aparência e características e viu que eles eram reais, até o ponto de tocá-lo, senti-lo. Os que tinham pelos, que tinham só pele lisa, os que tinham escamas. Ele viu, tocou, e ele disse: levanta aquela pedra. Ele levantou. Coloca ali, eles colocaram. Então Salomão deu férias para todos os seus servos e ordenou que esses inimigos dimensionais, que realmente são 72, trabalhasse para ele. Então Zamaniel veio a ele e disse assim: o que fez? Por que não explorou o homem para que ele fosse digno do teu sustento e trouxeste essas criaturas rejeitadas pelos seus criadores? Por que Zamaniel disse aquilo? Porque esses seres dimensionais de carne, osso e sangue nada mais são do que experimentos genéticos mal sucedidos que foram aprisionados pelos seus criadores. Eu já expliquei isso para vocês. E o que aconteceu? Me diz. O próprio Zamaniel ordenou que todos esses inimigos dimensionais voltassem para suas dimensões. Salomão ficou chateado, reivindicou a autoridade dada a ele por Zamaniel. E Zamaniel, ele simplesmente pediu perdão por tudo que tinha acontecido. Só que tem uma coisa: esses seres, o que eles dão para nós, eles não tomam. Eles não tomam. Se eles derem para você um dispositivo capaz de destruir o planeta, eles não vão tomar de você. Não tomam. Eu tenho muitos presentes que me foram dados por eles, nunca nenhum deles veio e falou assim: ah, me dá de volta. Nunca. Porque eles me ensinaram a mesma responsabilidade que eles ensinaram a esse sujeito lá. Só que cada ser humano ele pode proceder de alguma forma. Tanto é que tem um ditado formado e averbado que fala: dê poder ao homem e você verá do que ele é capaz. Não é verdade? Eles me deram poder para isso. Só que eu sei quem eu sou, sei de onde vim
e sei quem é que eu represento. Não é verdade? Então há essa diferença. E Salomão, ele já tinha feito sigilos, códigos, tudo por escrito. E não é escrever em papel, não. Ele escrevia em tabuletas de jaspe e esmeralda, com bastões, mini bastões, semelhante a uma caneta que você tem aí da Bic na sua casa. Ele só apontava para as pedras e aquele feixe de luz saía e ele escrevia naquelas pedras. E aquilo, de geração a geração, foi corrompido. Foi corrompido. Até o ponto desse Salomão devolver o bracelete e a nave para o próprio Zamaniel, que o pegou de volta. Né? Salomão morreu na sua velhice, mas conheceu, e a sua descendência até hoje vive, e são quase imortalizados. Entre a descendência direta, que está aqui na nossa América, né? Na América do Sul, entre o Acre, Amazônias, Rondônia e Roraima, são uma tribo indígena, onde esses índios são totalmente brancos de cabelo vermelho. Nem a FUNAI chega próximo a eles. Nem os próprios índios chegam próximo a eles. Eles são os guardiões das pirâmides que estão espalhadas em toda a América do Sul, nas florestas amazônicas. Eu vou partir agora para o próximo áudio.